Então, eu tenho participado muito de assembleias de condomínio porque eu sou contadora e o nosso escritório presta muito serviço para condomínio. Então, o que acontece? Eu observo que as pessoas não sabem muito bem como conduzir uma assembleia. E a assembleia, para ser conduzida, ela precisa ser escolhido o presidente e o presidente precisa organizar a assembleia. É o presidente que determina quem pode falar, quem não pode falar, a hora de falar e ele tem que seguir a pauta. O que acontece às vezes é uma bagunça, porque as pessoas começam a falar de vários assuntos que não tem nada a ver com a pauta da assembleia e acaba se perdendo ali com o principal conteúdo, que são as pautas que estão constando no edital. Então, o primeiro critério é escolher um presidente que seja justamente uma pessoa com equilíbrio, que consiga conduzir bem a Assembleia, para que ela seja bem sucinta, para que ela justamente atenda os requisitos que ela foi estabelecida ali na convocação, né, que siga todas as pautas na ordem. Pode haver mudança da ordem da pauta, sim, desde que a Assembleia autorize. Então, escolher o presidente é o primeiro passo. Depois do presidente, este escolhe o secretário, que é quem vai escrever tudo que foi dito ali, né? Normalmente, as assembleias hoje estão gravadas, e tudo que foi dito ali é transcrito e tem que espelhar o que de fato aconteceu. Então, depois disso, o que acontece? Na próxima assembleia sempre é lido a ata da assembleia anterior, justamente para que essas pessoas que estavam presentes não concordem com o que está escrito na ata. Ele fala, não foi isso que foi falado, não foi assim. Então, para ponderar, para justamente corrigir eventuais falhas que aconteçam. Então, o primeiro passo, o primeiro item do edital de uma assembleia é a leitura da ata da assembleia anterior. Depois disso, a ata sim é aprovada e depois disso passa-se para os outros itens. O síndico não pode ser o presidente da mesa. Então, assim, mas isso quem determina é a convenção. A assembleia tem que ser pautada na convenção. Se a pessoa quiser participar, ela tem que ter procuração. Se uma pessoa não puder participar, ela pode dar procuração para outra pessoa participar da assembleia, para votar e ser votado, mas para isso, aí tem que ser determinado pelo condomínio, né, no regulamento do condomínio ou na convenção, tem que ser estabelecido se essa procuração vai ter firma reconhecida ou não. Atualmente, a maioria das pessoas já pode, até com a senha Gov.br, hoje se consegue fazer uma assinatura digital, que aí dispensa o reconhecimento de firma. Então, assim, algumas pessoas ainda não conhecem esse tipo de assinatura, mas é importante que já minimiza aí que não precisa mais reconhecimento de firma, não precisa ter esse ônus. Mas todas as pessoas precisam estar devidamente com procuração, né, conforme o edital determina e conforme também a convenção do condomínio. Então, assim, o inquilino pode participar só se ele tiver procuração do proprietário. Então, às vezes, assim, o inquilino utiliza a sala e ele quer participar da assembleia para falar das coisas que ele vê no condomínio, das melhorias que ele gostaria. Então, para que ele possa votar, para que o inquilino possa votar, ele precisa de procuração do proprietário, passando a procuração para ele, dando plenos poderes para ele votar, ser votado. Fora isso, ele pode simplesmente assistir à assembleia, mas não vai poder votar nas pautas. O síndico enfrenta muitos problemas com a inadimplência, porque assim, às vezes o síndico ele não quer cobrar porque a pessoa é amiga, ou ele só cobra justamente aquelas pessoas que não são afetos dele, né? Como a gente fala, né? Porque o condomínio ele reflete muito bem a política, tanto no sentido das pessoas não quererem participar, porque você vai numa assembleia aí de um condomínio com 100 unidades, e você vai ver que comparecem umas 10 pessoas apenas. Então as pessoas acabam não se interessando muito pelas pautas, como acontece na política, né? Acaba assim, ficando só aquele grupinho que tem um interesse comum e que às vezes não atende todas as pessoas. Então, o maior problema do síndico em si é com a inadimplência, porque ele precisa cobrar uma pessoa e às vezes isso cria inimizade, a forma de cobrar. Aí eu vou cobrar na justiça, vou cobrar amigavelmente. Então primeiro a gente recomenda que a pessoa que cobre amigavelmente, né, que cobre a pessoa, porque às vezes a pessoa esqueceu de pagar ou teve um problema, mas assim, que ela cobre primeiro amigavelmente e depois, né, dependendo ali do que ficar definido na assembleia, se a pessoa ficar devendo mais de 3 meses, mais de 6 meses e já foi cobrada amigavelmente, não resolveu, que ela ponha na justiça, que ela utilize o judiciário, porque tem as custas judiciais, tem a demora do processo e tem também o ônus com o advogado. Então tudo isso precisa ser levado em conta. Então assim, as pessoas que moram em condomínio precisam entender que o condomínio é rateio de despesa. O condomínio não visa lucro, então é rateio de despesa. Então é como se você não pode deixar de pagar uma conta de luz, você não pode deixar de pagar uma conta de água. Então é importante que cada um tenha consciência que
tem que contribuir e precisa sim dar a sua cota parte ali para que o condomínio se desenvolva saudavelmente. Então, assim, uma dúvida muito corriqueira dos síndicos é: contrata uma empresa terceirizada ou contrata os funcionários pelo próprio condomínio? Então, minha recomendação é que se contrate os funcionários pelo próprio condomínio. Por quê? Quando você contrata uma empresa terceirizada, você também é responsável se aquela pessoa não pagar a rescisão ou não pagar todos os direitos daquele funcionário, ele vai poder pleitear na justiça tanto contra a empresa quanto contra o condomínio. Então, se a empresa não pagar, o condomínio fica obrigado a pagar. Então, eu contratar uma empresa terceirizada, você tem que pedir certidão do INSS, certidão do Fundo de Garantia, tem que pedir a comprovação de que aqueles funcionários estão registrados, hoje a ficha do envio do e-social, daquela informação que aquele funcionário presta serviço lá, e você tem que estar pedindo sempre certidões negativas. A certidão da Receita Federal, por exemplo, ela vale por 6 meses. Você tem que estar sempre pedindo essas certidões para você se resguardar de que pelo menos direito os encargos sobre a folha de pagamento esse prestador está pagando, né? Para que você não tenha problemas futuros. Porque a finalidade de você contratar uma terceirizada é tipo assim, você não se preocupar com o funcionário. Se esse filiado de serviços gerais hoje não fez a limpeza conforme eu esperava, não estou gostando dele ou está chegando atrasado, alguma coisa assim, você só liga para a empresa e fala, olha, manda outra pessoa porque esse eu não estou gostando. E a empresa vai trocar sem você ter que pagar rescisão, nada disso, porque você contratou o prestador e não é obrigado a ficar com aquela pessoa ali se ela não está te atendendo. Mas a maioria dos condomínios optam por não fazer a questão da rotatividade, não ter essa rotatividade, acaba ficando com aquela pessoa, mesma pessoa ali, por muito tempo, então é melhor ela contratar o funcionário pelo próprio condomínio. Muitos condomínios evitam justamente a rotatividade de funcionários por questões de segurança, porque um funcionário antigo, ele já conhece todos os condôminos, já sabe como funciona, então assim, essa rotatividade pode prejudicar a segurança do condomínio. E os condomínios hoje também precisam investir em câmeras, equipamentos eletrônicos que facilite ali, câmeras cada vez melhores, para poder justamente evitar ao máximo que o problema aconteça no condomínio. A invasão de uma pessoa que entre para furtar, a gente vê aí na televisão de vez em quando aí que pessoas entram em condomínio de luxo, né? Se passando ali por morador e o porteiro não segue o critério que tem que ser seguido, então acaba deixando essas pessoas entrarem furtando residências, assim, e isso é muito constrangedor, né? Prejudica muito, porque a pessoa mora em condomínio, paga um condomínio esperando que vai ter segurança. Então segurança é fundamental no condomínio. Investir em segurança é fundamental. Os condomínios têm feito hoje é investir em treinamento dos funcionários, justamente para que esses funcionários saibam como lidar nessas situações, para justamente ampliar a segurança do condomínio, porque segurança é tudo que uma pessoa busca no condomínio. Para isso que as pessoas moram em condomínio, pagam o condomínio porque elas se sentem seguras. Então essa segurança não pode ser abalada, né? Senão deixa de ser o sentido de você justamente morar num condomínio.